Ô, prof, o trabalho de hoje tu vai deixar Vou só deixar hoje aí até disponível? quinta-feira. Até quinta? Tá Isso, bom. tá? Então, continuando. Vamos proteger o paciente com o avental de chumbo dos dois lados. Pedir ao paciente para manter a coluna ereta e pés juntos. Para colocar o mento, o queixo, na plataforma. Pedir para o paciente morder o bloco de mordida ou afastador de língua descartável na posição de topo. Caso o paciente seja edêntulo, sem dente, ao invés do bloco de mordida, usa-se uma mentoneira. Por fim, pedir ao paciente para posicionar a língua no céu da boca, lá no palato, e pedir ao paciente para fechar os lábios e continuar imóvel, explicando que o aparelho irá girar ao seu redor e emitir um barulho, prevenindo de susto. E vamos fazer a exposição, então, da imagem. Sempre é bom avisar o paciente que o aparelho vai movimentar, vai fazer um barulhinho, porque senão o quê? O paciente pode se apavorar na hora e sair da posição. E aí a gente tem que fazer tudo de novo, tá? Ô, professora, Oi. eu já fiz várias vezes esse exame aí de panorâmica e sempre me pediram para fechar os olhos. Isso tem alguma necessidade ou não? Não, é só para tu não ver o aparelho se mover, tu não querer acompanhar com o olho. Ah, com certeza ia acompanhar. Vai que tu queira virar a cabeça olhando para onde ele vai. Onde é que esse negócio está girando? Só por esse motivo mesmo. Vantagens, então. Ampla cobertura da área examinada, pequena dose de radiação, melhor aceitação para o paciente, melhor entendimento do paciente em relação ao tratamento, rapidez e simplicidade na execução, padronização da técnica, melhor controle de infecções, tá? Então, é um exame rápido, é feito uma vez só, eu consigo visualizar todos os dentes, não preciso ficar fazendo um dente por um, tá? O paciente vai tranquilo, sabendo que vai fazer uma exposição apenas, a radiação é baixa. Algumas desvantagens. Pode não englobar anomalias, tá? Pode não conseguir visualizar por estar sobreposto. A área focal pode não se adequar a todos os arcos dentais. Alto custo do aparelho, principalmente, tá? Falta de detalhe na imagem. Ampliação e distorção. Pode ocorrer também. Porque se tu for analisar uma imagem panorâmica, se tu for comparar com a tua maxila e mandíbula, é um raio-x enorme, né? Então, o que tem lá? Tem ampliação na imagem, tá? E distorção do tamanho. Porque ali não está 100% o tamanho que é da pessoa, tá? Sempre vai aumentar um pouquinho. Como evitar os erros mais comuns em exames radiológicos? A radiografia dental é uma imagem fotográfica produzida em um filme pela passagem de raio-x através dos dentes e tecidos de suporte. Ela é essencial para o diagnóstico, pois permite o profissional identificar várias condições que não são facilmente identificáveis pelo exame clínico, tá? Principalmente abscesso dentário, um dente que está na vertical, na horizontal, em vez da vertical. Então, a gente consegue identificar somente através do raio-x. Um exame oral, sem o uso de radiografias dentais, limita o profissional a um conhecimento das informações que são visíveis pelo exame clínico. Com o uso das radiografias dentais, o profissional ganha todas as informações dos dentes e tecidos de suporte. Então, o benefício primário da radiografia dental é a descoberta de doenças. Então, se ele não tem o raio-x, o que o dentista vai visualizar? Somente as coroas dos dentes, tá?
Ele não consegue visualizar colo e raiz. O benefício primário da radiografia dental é a descoberta da doença. Quando a radiografia é corretamente exposta e processada, o benefício da descoberta da doença excede em muito os riscos advindos do uso das radiações. E outra, é tão baixa a radiação que é tipo a da DO, tá? Muito baixa mesmo. Então, não dá prejuízo para o paciente. Segundo Freitas, em 2000, uma radiografia deve ser considerada tecnicamente boa quando apresenta um máximo de detalhe e um grau médio de densidade e contraste. Mesma coisa que a radiografia, o raio-x convencional. Eu preciso visualizar as estruturas, tá? Eu não posso ter uma imagem borrada, tremida, obliquada. Tem que ser um posicionamento correto. Erros no processamento das radiografias. Aos erros cometidos durante qualquer fase do processo para a obtenção do exame radiográfico acarretará em prejuízos para o profissional. Inicialmente, devido ao tempo despendido para a identificação do erro e sua correção. Depois, pelo gasto com repetições desnecessárias e exposições adicionais ao paciente. Por quê? Porque aqueles filmes radiográficos odontológicos não são baratinhos, tá? Então, sempre tentar evitar ao máximo repetir o exame, tá? Principalmente porque tu tá ali, tu tá vendo o dente, tá posicionando correto. Então, não tem como errar, a não ser que o paciente tenha movido mesmo, né? Tá? Mas se tu vê que é um paciente mais idoso, o que que tu vai fazer? Que ele não vai conseguir segurar? Tu põe o posicionador, não pede para ele segurar. Fica mais fácil. É importante o cuidado em todas as fases do processo de confecção do exame. Muitos dos erros são cometidos pelo não cumprimento das etapas durante a aplicação da técnica radiográfica, pela pressa ou desatenção ao executar o exame, tá? Então, isso que eu falei. Analisa primeiro o teu paciente, se ele vai conseguir ajudar para colaborar. Caso contrário, tu já vai para a segunda opção, vai com o posicionador, tá? Para não precisar repetir e não errar o posicionamento. Em relação ao processamento radiográfico, revelando o filme, então. É nesta fase que temos uma grande concentração de erros e que, com cuidados simples, poderemos minimizar alguns problemas na aquisição do nosso exame. Devemos seguir as recomendações do fabricante de soluções processadoras, o revelador e fixador. Quanto à concentração da solução, quanto eu coloco, a temperatura e quanto tempo eu vou deixar o filme lá dentro para conseguir a minha revelação. Devemos afixar na parede, próximo à câmera escura, uma tabela de tempo e temperaturas de revelação, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela que pode ser seguida referente à temperatura e o tempo. Se caso o meu fixador e o meu revelador estejam a uma temperatura de 16 graus centígrados, que geralmente em consultório, aonde que é guardado? Aonde eu trabalhei, ela guardava dentro de um frigobar, tá? Para não acabar estragando o revelador e fixador, como ela não usava muito. Então, se ele tiver a 16 graus centígrados, eu vou ter que deixar 8 minutos o meu filme lá dentro para conseguir uma revelação boa. E vai assim, ó, se ele aumentar a temperatura, eu diminuo o tempo, tá? Se tiver a 27 graus, eu vou deixar 2 minutos e meio. Isso varia. Se tiver a 20 graus, 4 minutos e meio, tá? Então, eu tenho que saber que temperatura tá o meu revelador e fixador, aonde ele está armazenado. Devemos medir a temperatura do revelador antes da revelação. Cabe lembrar que quanto mais alta for a temperatura do seu revelador, menor será o tempo de processamento. E que temperaturas acima de 30 graus podem ocasionar imagens com erros.
Então, assim, ó, ele não pode estar muito frio e nem muito quente. Se passar dos 30 graus, eu vou perder a funcionalidade do revelador, tá? A imagem pode não sair boa devido ao revelador estar muito quente. Então, é vários processos que a gente precisa, principalmente nessa revelação manual. Eu lembro quando a gente fazia a revelação na processadora, tinha que estar cuidando da temperatura da processadora, a quantidade de revelador e fixador que era colocado, com a quantidade de água. Era bem complicado. Se tu errasse a medida, tu perdia toda a tua mistura. Então, tinha que estar sempre atento. As soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário e nem serem utilizadas fora do prazo de validade. O uso de soluções processadoras inativas, além de provocar erros na imagem, pode muitas vezes induzir ao profissional aumentar a dose para conseguir uma imagem radiográfica, o que em relação à proteção ao paciente não é permitido. Alguns fatores influenciam a durabilidade das soluções processadoras. O que isso aqui quer dizer? Eu fiz lá a minha imagem, revelei, e não quis colocar fora o revelador e fixador, porque estava novo, tinha acabado de fazer a troca, e simplesmente eu não usei ele mais por uns 3 dias. Tá? Ele ficou lá parado dentro da câmara escura. Aí, 3 dias depois, apareceu outro paciente para fazer o raio-x. Só que aquele processador e aquele fixador, por estar lá parado, ele criou uma crosta por cima, ficou meio opaco, uma cor esquisita, e mesmo assim eu fui lá revelar. Quis utilizar aquele mesmo. A minha imagem saiu clara. O que eu achei que pode ter acontecido? Eu coloquei pouco KV. Eu vou repetir. Vou lá e aumento a dose. E faço de novo. Eu vou revelar, acontece a mesma coisa. Então, o problema é o processo ali, a parte dos químicos que já estava vencido, de estar fora do local, uma temperatura ideal, tá? Ele ficou lá fora, aberto, na câmara escura, e perdeu a funcionalidade dele. O que eu preciso fazer? Revelador e fixador eu preciso trocar, higienizar os recipientes deles e colocar um novo, tá? Eu lá com a dentista, ela usava num dia, no final do dia eu fazia a limpeza geral, não deixava nada, trocava tudo, porque eu sabia que não ia ser todo dia que ia ter raio-x. Então, na próxima vez que tivesse, eu não ia conseguir ocupar aqueles químicos. Então, eu já fazia a limpeza tranquilo, tá? Então, o que pode... Os fatores que influenciam na durabilidade. O tempo do preparo, a quantidade que eu vou colocar, a oxidação das soluções e o volume das soluções processadas. Então, assim, ó, não adianta eu encher o reservatório se eu só vou utilizar para um raio-x. Coloca a quantidade para aquele raio-x, tá? Porque tu não sabe quando tu vai fazer outro. Em consultórios, assim, não é todo dia que vai ter um raio-x. Porém, o fator determinante que indica o momento da troca das soluções processadoras, do revelador e fixador, é a densidade das imagens radiográficas obtidas. Se a imagem ficou muito clara, é sinal que eu preciso trocar os meus químicos, tá? Porque se tu sempre usou aquela quantidade de KV, a técnica é a mesma, e tu vai revelar e o exame não saiu bom, os químicos que já estão perdendo a exatidão dele, tá? Então, aqui é a imagem da câmara escura odontológica. Esse aqui eu bati lá onde eu trabalhava, é o que a gente tinha lá, tá? É uma caixa. Uma caixa, ela abre a tampa, aqui dentro tem os 3 recipientes, que é o revelador, aqui desse lado, água e o fixador, tá? Bem assim mesmo.
Revelador, água e fixador. Aí, como que a gente faz? Aqui tá aberta a tampa, tá? Mas quando a gente vai revelar, essa tampa é fechada. Então, aqui, ó, eu vou colocar as mãos, tá? Aqui dentro, e eu vou entrar dentro da capela, que a gente chama. Aqui tá com o filme. E o que eu vou fazer? Aqui é um outro modelinho. Deixa eu achar. Eu vou pegar aquelas folgaduras que eu mostrei para vocês antes. Eu abro esse invólucro aqui do filme. Vou abrir, pego a folgadura, puxo o filme e vou mergulhar ele no revelador, tá? Deixo ali uns minutinhos. Aí eu tiro ele, passo na água para lavar o filme e vou colocar no fixador. E aí eu deixo um tempo ali, dependendo a temperatura do meu fixador, tá? De 2 a 5 minutos, dependendo. Fica ali. E aí eu vou ali, tiro ela, dou uma olhada se ficou boa a imagem, se eu não errei, se está bom o contraste, não ficou escuro nem claro. Verifico a imagem e posso deixar ele mais um pouquinho ali dentro. Tá? Então, é tudo manual, a revelação desses filmes intrabucais. Aqui, essa parte está fora, tá? Mas ela fica dentro da capela, só para mostrar para vocês. Tem locais que tem 4 recipientes e tem outros que tem 3. Que aí é o quê? Revelador, água, fixador e água. Tá? Para tu não misturar as águas de cada um. Então, para o filme ficar limpinho. É isso aqui, ó. Ele coloca a mão e ele vai ficar observando por cima. Ele não abre a tampa. Se abrir a tampa, ele vela o filme. Tá? Esse que é a revelação, então. Aqui é a caixa de filmes. Aqui é o revelador e aqui o fixador. Os químicos que a gente utiliza. Aqui o kit completo. A câmera escura, os recipientes, as folgaduras, os filmes, revelador, fixador e os 2 tipos de filme, tá? Oclusal e interproximal. E aqui, para mim saber a temperatura do químico. Tranquilo? Legalzinho, né? Ali a gente continua ainda fazendo manual, tá? Esses filmes pequenos continua manual. Erros de armazenamento, então, que podem ocorrer problemas de artefato de imagem. Filme vencido, tá? Se eu não manter eles em local fresco, arejado, longe das radiações, sem pressões sobre os filmes, nada por cima dele, tá? O filme continua, a gente consegue utilizar. E sempre utilizar os filmes mais velhos, tá? Que eles têm validade. Estes cuidados, então, além de manter os filmes radiográficos em boas condições de uso, normalmente aumenta a sua vida útil. Recomenda-se a atenção do profissional ao adquirir uma caixa de filme radiográfico, observando atentamente a data de validade. Tá? Sempre cuidar quanto tempo tu vai ter para usar aqueles filmes. Mesma coisa os químicos. Olha a validade, para não utilizar ele vencido. O que pode ocasionar se o filme estiver vencido? Que vai aparecer essas bolinhas radiopacas, tá? E se a gente não se ligar que é por causa do filme, vai pensar que é algum problema no paciente, tá? Então, isso é o aspecto que vai ficar de um filme vencido. Filme submetido a altas temperaturas. Este erro, ao contrário do filme vencido, provoca uma imagem radiográfica de manchas escuras no filme, tá?
devido às altas temperaturas que o mesmo é submetido durante o transporte da fábrica até a distribuidora. Então, se esse filme ficou exposto a uma quantidade de calor excessiva, sol, sei lá, altas temperaturas, ele vai ficar... Deixa eu ver que tem pessoa aqui. Cuidar dos filmes para não vencer. Isso aí, Caio. Tem que cuidar dos vencimentos dos filmes. Quanto menos o tempo que duraria a validade, prof. É que tudo depende assim, ó. A caixa que tu adquiriu, geralmente é 2 anos, né? Mas depende quando tu comprou, se ele já não estava vencido 6 meses, 8 meses, já tinha passado desde a data de fabricação. Tá? Sim, 2 anos a partir da fabricação, no caso, isso? Tá? E aí tu tem que cuidar aonde tu vai armazenar para ele não ocorrer de perder, como é que eu vou dizer para vocês, não é a validade, perder a forma de aquisição dele normal. Se tu guardar ele num local próximo a temperaturas quentes, ele vai estragar. Próximo a um local que pega a umidade, vai estragar também. Principalmente em consultórios aonde que eles deixam guardado esses filmes. Lá na parte aonde tu faz a higienização, né? Tem autoclave, que tu vai higienizar os Desculpa, eu tinha travado aqui a minha internet. Então, geralmente vai ficar lá na sala, no expurgo, que é chamado, né? Que tem pia, tem água, tem umidade, tem calor da autoclave. Então, tu tem que cuidar aonde tu vai armazenar esses filmes. Senhora, uma pergunta. Pergunte. Esse químico, que risco ele oferece para a mão, por exemplo, tu tá ali, de repente respinga na mão, alguma coisa, embora tu esteja usando luva? Não, isso aqui não dá, não acontece. Bom, tu tem que se precaver. Só que assim, ó, eu já aconteceu de cair direto na mão, porque a gente lavava as processadoras lá no hospital. Tinha direto o químico. Não acontece nada. A única coisa que pode acontecer é manchar a roupa branca. Isso ele mancha. Então tem que cuidar para não respingar na tua roupa. Tá? Principalmente o revelador. O revelador vai ficar uma mancha amarelada. Mas assim, de lesionar a mão, não acontece nada. Não te preocupe. Ah, tá bom. Obrigado. Então, o filme submetido a altas temperaturas, ele vai ficar com manchas mais escuras na parte onde foi revelada a imagem. E vai aparentar que é problema na imagem. Mas não, foi devido ao filme que perdeu um pouco a eficácia dele. Erros, então, na tomada das radiografias. O que seriam esses erros? O posicionamento. Tá? São erros que ocorrem devido à desatenção com a anamnese, que deve ser feita no paciente, verificando a presença de objetos metálicos, nos exames radiográficos intra e extra-orais, ou bucais, que é a mesma coisa. O primeiro passo a ser seguido para a confecção do exame radiográfico ao receber o paciente é observar se o mesmo é portador de algum objeto metálico, como óculos, brincos, cordão ou piercing, que possa atrapalhar o exame. E perguntar a ele se é portador de prótese parcial, removível ou total. Após este passo, iniciaremos a um rápido exame clínico, onde verificaremos se as informações dadas pelo paciente estão corretas. Tá? Então, a gente vai analisar, olhar o paciente. Tá? Se ele tirou mesmo, realmente, se ele não tem mais nenhuma corrente, nada no cabelo, para conseguir fazer a imagem sem artefato nenhum. Tá? Principalmente os tick-winks. Tá? O que é isso? É os piercings de dente. Tem gente que resolveu botar essa moda, piercing no dente. Tá? Então, aqui
é um paciente com, o que é PPR? Prótese parcial removível. Então, isso aqui, o paciente pode tirar. Ele é removível. Não precisaria ter deixado, tá? Isso é um artefato de imagem. Pode ser tirado. Óculos. O paciente não tirou o óculos, tá? E apareceu ali uma borda dele. Olha só que legal. Um brinco de argola enorme. Aqui, toda a orelha virada em brinco. Eu, para raio-x, assim, de face, eu faço tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. A não ser que seja criança pequenininha, que aí, é lógico que vai ser difícil, né? Bebezinho, que a mãe nunca tirou o brinquinho, aí tudo bem, a gente ainda considera e deixa, põe lá a observação para o médico. Mas adulto, eu faço tirar tudo. Piercing, tá? E aqui, os Stick Wink. Olha que legal, piercing de dente. Olha como aparece. A colocação do filme, então, o filme ficou muito para baixo, eu peguei somente a raiz do dente. E aqui o filme ficou muito para cima, eu peguei somente as coroas, tá? Então, sempre cuidar os posicionamentos. Acabou. Esse aqui eu achei legal. Para de empurrar. Não sou eu, cara, é o Zé. Ó o Zé. O Zé que tá empurrando. Dúvida das pessoas é que assim, ó, como a nossa aula é muito rápida, eu não consegui aprofundar muito, né? Vocês viram que o negócio tem que ser corrido, porque a gente tem ainda várias. Agora a nossa próxima vai ser radiologia veterinária. Depois mamografia, aí a tomo e por último arresto. Como é que ficou? Tranquilo? Ficou show, Show de bola. Gostaram? Top, top, top. Será muito bom. Bom, tem que fazer uma coisa bem dinâmica para todo mundo conseguir pegar. E eu acho que deu certo. Então tá. Sem dúvidas? Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Pergunte. Na parte ali de preparação ali, aí é no revelador, no fixador e na água, daí isso? Isso. Assim, ó, tá, isso vai ter locais que tu vai fazer, que vai ter assim, ó, aquelas 4 combuquinhas, tá? Tu vai pôr revelador, água, fixador e água. E tem locais que só tem 3. Aí tu utiliza a mesma água para lavar em qualquer um, né? Ah, muito bom, mas pena que foi muito rápido. Verdade, Robson. Tem que ser rápido as aulas, né? Que pena. Podia ser umas 5 aulas de cada, né? Que aí a gente podia fazer com calma. Mas assim, ó, o processo é sempre o quê? Primeiro vai para o revelador, aí tu lava o filme para não ficar resquício do revelador e põe no fixador para fixar a imagem. Tá? E aí no fixador tu pode deixar um pouco mais o tempo, para ele fixar bem. Mas daí não passa água depois, né? Só depois. Depois que tu tira o filme do fixador. Quando tu vai pegar ele, aí tu lava ele na água, para tirar o resquício do fixador. Tá? E aí deixa secar um pouquinho e o filme tá pronto. Tá bom. Então tá, gente. Vamos fazer uma fotinha? Misericórdia. Normal para mim me exibir. Que aí eu já libero ali o questionário. Quem quiser fazer agora, faz. Quantas perguntas vai ser, prof? 15. Tô boazinha. Então, vamos lá.
Alguém mais? Acho que só, né? Ah, o Gustavo pegou o gato, também vou pegar o meu aqui, calma aí. Tá, então vai. Tá Vamos todo lá. mundo. Tainá? Isso. Vamos lá. Feito. Ah, gente. Bom feriadão para vocês. Que eu vou trabalhar. Igualmente. Ah, tu vai Eu trabalhar? também vou, Sônia. Vou É trabalhar. nóis. Eu tô tentando. Qualquer coisa já sabem. Podem chamar, que a gente resolve. O meu WhatsApp está lá no grupo, tá? Só pegar lá, tranquilo, sem problema. Feito? Obrigada. Tá bom, Sora. Tá bom, Tchau. então. Boa noite, Boa noite. bom Boa trabalho. noite, Sora. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau, boa noite. Até quinta-feira. É. É. É.